E por que você desistiu? A gente se ilude com a perfeição do que a gente vê no dia a dia. Momentos ruins tá dentro da gente, tá no nosso interno. Então eu levei, acho que foi um mês e meio pra ir na torre. Então você não chegou aqui, foi Não. direto lá? Eu tava com meu filho e com meu marido. Foi bem marcante. A gente fazia um cupom aqui pro pessoal, que vinha através do Pode Dar Alô. Tô me conectando também com várias outras pessoas de outras áreas. Juntas do Chá Amores, Lone Bueno, host do podcast Pode Dar Alô. E hoje estamos aqui numa feira da Expo Connection. Inclusive, é um oferecimento da Expo Connection esse podcast que está acontecendo aqui. E para início aqui, eu quero apresentar para vocês a Bruna, que ela é New Design. Ela vai contar um pouco da trajetória dela, porque essa é a intenção do podcast. É contar histórias, é para ver se você se identifica. Porque talvez o que ela passou, o que ela tá passando, você também vai precisar de um apoio, dar risadas. Então, bora lá. Bruna, muito prazer te receber aqui hoje. Prazer é meu, Lô. Muito obrigada pelo convite, tô muito contente. E para continuar aqui, me fala quem é a Bruna hoje, de maneira bem resumida. A Bruna hoje, ela se encontra no cenário de mulher. Ela tá se encontrando uma nova mulher aí em Paris. Certo. Mas vamos começar do Brasil, que é onde eu acredito que toda a história aqui sempre começa porque nós somos brasileiros imigrantes. Mas no Brasil, quem era a Bruna? A Bruna era uma pessoa mais do 280, 380. Como que começou seu primeiro serviço no Brasil? Você começou trabalhando com o quê? Vamos lá. Eu trabalhei como garçonete, eu trabalhei como balconista, já cheguei a cargos como supervisora, mas onde eu me encontrei, assim, eu falei, preciso fazer alguma coisa, foi quando deu um estalo e meu marido falou assim, eu tenho que achar alguma coisa pra mim fazer. E ele se tornou barbeiro e eu falei assim, eu também preciso de algo meu, algo que seja meu. E aí eu comecei a orar, pedir pra Deus algo que fosse agregado e feito das minhas mãos. Aí o Senhor me colocou o nail design, mexer com unhas e trabalhar com mulheres. Mas da onde veio a ideia mesmo? Você viu outras pessoas ou pelo fato do seu marido estar mais ou menos ali no ramo da beleza? Como que é? Como que surgiu? Eu acredito que nessa parte, assim, dele ir pra beleza, no meu interno também tinha um pouco disso. Eu sempre gostei muito de unha, mas nunca me vi trabalhando com unhas. Muitos falavam pra mim que manicure era um dinheiro que era algo que era agregado, que não vinha o seu sustento disso. E aí eu falei assim, não, pode ser algo a mais do que ser manicure. E aí começou muito em alta o nail designer, aí eu fui agregando e buscando mais conhecimento sobre isso. Então você foi fazendo curso lá no Brasil, Sim. e no caso você já começou com atendimento. Isso mesmo, eu comecei, fiz um curso, aí eu desisti, continuei nas outras áreas, como garçonete. Aí um dia eu falei assim, não, agora vai, eu preciso ir trabalhar com o que eu gosto. Mas, E eu peguei de novo. mas desculpa aí, por que você desistiu? Foi um choque ali de Sim, não era bem isso que eu queria? eu acho O que um é? pouco daquela coisa de ser iniciante, você não trabalha, não tem uns bons resultados no início, então a gente se ilude com a perfeição do que a gente vê no dia a dia. E a gente não, o iniciante, ele não sabe que é iniciante, tudo tem o seu processo. E foi nesse processo maravilhoso que na minha volta eu vi o que era o processo. Cada fase era uma fase. Você acha ali que você criou uma comparação, digamos assim? Com E certeza. você acha que é um mal do ser humano se comparar? Sim, sim, com certeza. Hoje eu vejo isso porque eu tô trabalhando muito isso, então eu tenho certeza absoluta que o mal da gente é a gente se comparar, mas o problema não é o outro, é a gente, é o nosso interno, é a gente saber trabalhar o nosso interno pra falar assim, não, eu tô melhor ou eu posso melhorar. E é você que vai decidir se você se você acha que você tá no caminho certo, continua. Agora, se você acha que você tem que melhorar, melhore, mas olhe pelo seu, não pelo seu colega. E você acredita também que a gente tem ali uma certa pressa de ver as coisas acontecer rápido? Com certeza. Você acha que você foi impaciente, digamos assim? Sim, sim. Por isso que eu digo, eu vivia muito no 380, 220, nada pra mim era meio termo. Então eu queria tudo pra ontem. E hoje eu vejo que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E você voltando, então, e no caso você desistiu nesse período, voltou a trabalhar com os antigos empregos. E aí, de onde surgiu voltar? Porque eu passei por uma fase onde que eu tinha que bater uma meta mínima de 80 mil no restaurante sendo supervisora. Eu falei, gente, eu tenho que bater uma meta de 80 mil pra um patrão que só me paga 1.200. Eu falei, tá errado essa soma. Eu tô trabalhando igual uma camela pra bater 80 mil. Sendo que se eu for fazer o que é meu, eu posso bater essa meta pra mim. Se eu consigo pra empresa e pros outros, por que não pra mim? Uhum. Aí foi onde eu falei, eu tô cansada de viver assim, dando dinheiro pros outros. E aí eu falei, não, eu preciso voltar a fazer o que eu quero, o que eu gosto.
Uhum. E nesse retorno, eu acho que eu fiz a melhor coisa do mundo. Que bom. Porque uma coisa leva a outra. O mundo da estética não pode não ser só unhas, pode não ser só cabelo. Uma coisa leva a outra. E vai você se profissionalizar naquilo que você quer se dedicar. E continuando, da ideia de vir para Paris, da onde? Então, foi quando meu marido falou assim que ele tinha um sonho de ir pra fora. E aí eu falei assim, quer ir? Vai. E aí foi pra Londres. Foi pra Londres, lá ele teve um desafio, acabou voltando. Ficou um tempo no Brasil. E aí ele falou assim, quero ir de novo. Eu acho que ele gostou da adrenalina. E aí ele foi pra Portugal. Eu falei, sobe pra França, né? Todo mundo fala que tá melhor, vai pra Paris. Só que eu falava numa inocência, eu não sabia o quanto era, assim, desafiador. França, Paris, a linguagem. E aí ele veio, aconteceu umas coisas em Portugal também, e ele acabou vindo pra Paris. E foi onde destravou essa viagem minha e do meu filho pra gente vir pra cá. Foi bem legal no começo. E aí, quando foi chegando na hora, foi dando aquele friozinho na barriga. Falei, meu Deus, foi adrenalina pura. Aí agora a gente já tá aí no Mas, ritmo. mas então vamos lá. Ele veio primeiro, Sim, corajoso 2 vezes, corajoso. porque imigração não é para qualquer um, eu sempre falo. E eu acredito que todo mundo que imigra concorda comigo, Sim, né? sim, não é fácil. E como que foi a preparação no caso, quando você ficou sem ele? Porque aí no caso, qual que foi a diferença aí de tempo? De você, ele veio, quanto tempo depois você veio? Ele passou 1 ano e meio nessa entre Portugal e França, 1 ano e meio longe da gente. E pra mim, pro meu filho, lá no Brasil, eu tava em formação como nail design e teve partes desse meio tempo que eu fiquei desempregada. Ele me sustentou daqui, mandava dinheiro, convertia de lá pra cá. Não foi uma fase fácil, mas sempre orando, pedindo pra Deus e deu tudo certo no final. E você chegou a pensar de não vir de maneira nenhuma? Diversas vezes a gente pensava, se questionava se era isso mesmo que era pra acontecer. Aí no finalzinho eu falei, Senhor, tá difícil aqui, me ajuda aí, pai. Aí coloquei na prova e o Senhor honrou. O Senhor honrou com a glória de E Deus. qual que é o maior motivo de você ter vindo? Foi realmente manter o relacionamento? Porque no caso, você não tinha sonho, ou tinha, de vir. Não, eu não tinha essa. Era uma coisa mais dele. Era uma coisa mais dele. Nem tinha noção do que era Paris, do que era esse sonho, nossa, de estar em Paris, na França. Aí, com o tempo, eu fui destravando esse lado maravilhoso. E como que foi os primeiros meses aí? Os primeiros dias? Confesso que não foi legal. Confesso que foi uma parte, assim, bem mais complicada, vamos se dizer, desse 1 ano e meio, 2 anos. Porque eu saí de lá no inverno, passei o inverno inteiro no Brasil. É verdade, mulher. De onde você é? Eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul, mas eu construí minha família no Paraná. E aí passei esse inverno inteiro lá. E aí cheguei aqui no inverno. E o inverno aqui começa no finalzinho de agosto, começo de setembro. E fica 8 meses. Não é igual no Brasil, não, que é pouquinho tempo. E aí foi desafiador, porque daí você não sai dentro de casa, você não sabe falar a língua, não sabe ir na padaria para pedir um pão. Água, então, piorou. Mas aí depois desse inverno, eu acho que a gente já começa a vir um sol, um calor, as flores começam já a florescer, você fala, opa, um climinha ali mais gostoso, mais aconchegante. Foi onde eu dei um up. E qual que é a sua mentalidade que você tinha? Era realmente isso que você esperava? Você criava? Tinha alguma expectativa? E aí quando chegou aqui, tipo, não, não é isso. Não é isso que eu pensava. Porque a gente quando fala, vamos para Paris, ou então vamos morar em outro país, né? A gente tem ali, parece que um plano meio que traçado. Não, vou chegar lá, vou fazer isso, tal, não sei o quê. Como que foi suas expectativas? Não, eu confesso que pra mim eu acho que eu fui totalmente contra a maré, porque todos pensam dessa forma, igual você tá citando, né, Lu? E eu não. Pra mim, aqui tava tudo azedo. Eu falo que eu fiz do limão uma limonada. Porque agora eu tô me reinventando de novo. Eu falei, não, eu preciso me reerguer e fazer o que eu gosto. Eu vim pra cá. Antes de vir, eu já me preparei. Então agora eu preciso cumprir com o que eu falei que eu iria fazer. Aí agora eu tô falando, não, preciso ajudar outras mulheres, mas antes de ajudar outras mulheres, eu preciso me ajudar. Aí foi onde eu falei, vamos acordar, levanta dessa cama, ergue a cabeça, princesa, senão a coroa, pra não cair. Mas você passou momentos ali perturbadores, momentos ruins? Ou você acredita que você levou mais melhor, né? Digamos assim, melhor essa situação?
Eu acho que os momentos ruins tá dentro da gente, tá no nosso interno. Hoje eu tenho isso pra mim, porque igual a gente fala, né, o problema às vezes não tá no outro, tá na gente. E realmente, se a gente passa um inverno no Brasil sorridente, por que que a gente não pode passar o inverno aqui sorridente? Então eu confesso que eu fiquei assim, triste pra baixo, cabisbaixa, mas foi uma fase e que eu sabia que ali eu não podia ficar, porque dali era só ladeira abaixo. E eu falei assim, eu preciso encontrar essa mulher que tava lá no Brasil. Preciso voltar a ser 280, 320. E quais os métodos ou maneiras que você encontrou de, espera aí, vou me reerguer de novo? Psicológico. Eu acho que a mente é o nosso maior aliado, o nosso maior, assim, nosso maior desafio é a nossa mente. Nosso psicológico é o primordial. E para isso a gente precisa ter pessoas ao nosso redor onde a gente fala assim. Eu acho que vamos dizer assim, Deus está nas pessoas. Ele usa as pessoas para colocar a gente para cima. E foi o que eu fui fazer. Fui orar, pedir para Deus me cercar de pessoas abençoadas. E é o que tem acontecendo. E tanto é que outra coisa também que eu acredito que ajude é você procurar também Sim, melhorar, né? sim, Procurar sim. pessoas, procurar Sim, maneiras. sim, E quais as maneiras hoje que. Porque, por exemplo, uma pessoa que está assistindo a gente que está nessa fase obscura, porque a gente tem aquele tem. início ali meio obscuro de saudade, o que que eu fiz na minha vida? Será que eu fiz errado, né? Será que eu Sim. arrependi já? E quais foram as maneiras? Você buscou psicóloga? Você botou uma música? Fez algum exercício? Quais os métodos aí que você tem feito para alcançar onde você quer chegar? O meu principal objetivo era poder conversar com pessoas, porque eu cheguei aqui sem família, sem amigos, sem nada. Então, eu selecionava as pessoas que eu queria, assim, me dar, que eu sentia energia boa. Ah, fulano tem uma energia boa? Top, amiga. Vem aqui, Uhum. vamos conversar. Agora, quem não tinha energia muito boa, que era só reclamação, eu tirava de hipótese, sabe? E isso é um primordial. Dali, quando você seleciona as pessoas, eu acredito que vem mais pessoas boas. Uhum. E foi primordial mesmo. E sobre dificuldades, você encontrou alguma dificuldade? Você falando aí sobre procurar pessoas e tal. Você teve dificuldade na comunidade brasileira? Na comunidade brasileira, eu não tive problema. Eu tive um probleminha assim com. Não vou fazer assim, generalizar, mas foi com portugueses, porque eu fui arrumar trabalho. Fui trabalhar para um rapaz português e lá eu fui bem maltratada. E ali eu fiquei assim, meio para baixo mesmo, de não querer trabalhar, de não querer sair de dentro de casa. E eu tinha que ter contato com franceses sem saber falar uma palavra em francês. Eu falei, não quero mais sair de casa. Não vou mais sair de casa, nem falar bom dia, nem boa tarde para ninguém. E aí foi onde eu me encontrei nesse cenário, mas depois eu saí. E outra coisa, sobre experiências que você já viveu aqui, tem alguma que te marcou? Experiências boas, Boa, boas, ruim, né? ou tanto faz, Eu mas tipo assim, acho. que você vai lembrar pra sempre. Foi o dia que eu fui na torre. Demorei muito tempo. Depois que eu vim pra cá, eu digo assim: ah, demorei muito tempo. A gente mora tão perto e às vezes é tão distante pelos tempos de qualidade aqui. Tudo é muito corrido, ao mesmo tempo tudo é muito longe. Então eu levei, acho que foi um mês e meio pra ir na torre. Então você não chegou aqui, foi Não, direto lá? Gente do eu céu. levei um mês e meio pra ir na torre. E eu falava, nossa, eu falei assim, eu preciso pedir a benção desse lugar. Eu preciso pedir a benção desse lugar. E foi assim, eu tava com meu filho e com meu marido. Foi bem marcante. Falei, Senhor, me abençoa neste lugar, porque aqui é o sonho de muita gente. Uhum. E eu quero também ser abençoada, como muitos pisam aqui. E é abençoado. Realmente é um privilégio, porque eu particularmente nunca tive vontade, assim, de estar aqui e tal. Só que eu acabei vindo e eu vejo as pessoas falando isso, essa admiração que as pessoas têm de estar num país, de estar em Paris, né? Sim, Então a gente tem que aprender a abraçar essa oportunidade exato. e nunca perder ali, igual eu tava falando com a outra ali convidada, que a gente não pode só não perder nossos valores, Sim. né? Não perder nossos valores, mas realmente aproveitar a oportunidade que a gente tem. Mas eu imagino o tanto que foi lindo, porque no caso você estava com a sua família, Uhum. então assim, o seu marido, o seu filho. E a torre, querendo ou não, ela tem uma imponência ali, né? Sim, quando Então, você assim, chega. aquele clima, assim, e aí você ainda tá com a sua família, eu acredito que foi, assim, Sim. inesquecível. Mas entrando, só antes de entrar na parte do empreendedorismo, como que tá sendo o seu filho? Porque você é mãe,
Como que Sim. tá sendo criar um filho aqui na Europa? Eu acredito que é uma realização de muitos sonhos, de sonho de muita gente no Brasil. Porque hoje eu vejo o quanto é escasso a educação brasileira. A educação brasileira, ela não tem o básico do básico, que é, por exemplo, um inglês. O inglês é universal hoje em dia. Uhum. Você usa Em em qualquer lugar, Inglaterra, justamente. Europa, em todo lugar. E lá eles te ensinam hello. E de 1 a 10 em inglês só. E eu acho que é escasso. Eu acho maravilhoso a educação aqui. Hoje meu filho tá aqui há quase 10 meses, ele entende muito melhor do que eu. Ele chegou aqui, eu já consegui vaga. Muitos falam que é difícil já chegar e de cara arrumar a vaga. E eu consegui. E é maravilhoso, eu acho. E você acredita que realmente ele tá se desenvolvendo? Assim, você tá dando uma oportunidade melhor pro seu filho? Com certeza. Meu marido fala, olha, pelo menos uma pitadinha, o começo do futuro dele a gente já garantiu uma melhora. Daquilo que a gente não teve, ele com certeza vai ter nessa mesma fase que nós estamos hoje. Porque ele já vai sair daqui falando francês, Justo. já vai ser bilíngue. É justo. Quem sabe aí arrumar mais umas línguas, né? Porque a gente vê aqui tanta gente inteligente que fala Justo. inglês, francês, português, espanhol. E quem sabe, quando ele tiver uns 18, 20 anos, vai estar sendo várias línguas aí. Isso. Agora entrando para a parte do empreendedorismo. Como que tá sendo ser uma new designer em Paris? É desafiador, mas é gratificante. Aqui tem abrido muitas portas para mim e eu tenho conhecido pessoas desse mundo e na área assim maravilhosas, pessoas assim, só gente grande, eu falo, só gente grande. Ontem mesmo participei de um evento assim, coisas que era num terraço, coisa que na minha cidade no Brasil tinha um terraço muito lindo, lindo, riquíssimo. Eu nunca imaginei passar nem na porta. E aqui em Paris eu tive a oportunidade por causa do meu trabalho. E como que tá sendo? Você tá atendendo mais brasileiras? Hoje o meu público ele é tanto brasileiro quanto francês, porque eu trabalho em salão. Eu trabalho a domicílio na minha casa, então fica 50-50. 50% brasileiro e no salão eu trabalho com francesas. Você lembra da sua primeira cliente? E francesa? Não, Francesa ou tanto faz. brasileira? É, brasileira. Como que foi? A minha primeira cliente brasileira, ela fez assim, me deixou assim impactada. Porque ela falou Aham. assim: Você faz cílios? Eu falei: Não, eu tenho curso de cílios. Aí ela falou assim: Você faz acupuntura? Eu falei: Não, eu só faço unha. Eu falei assim: Você trabalhava. Eu perguntei pra ela. A moça que fazia essa unha, ela fazia tudo isso? Ela fazia acupuntura, ela fazia isso, ela fazia aquilo. Eu falei: Mulher, ela era uma empresa. Ela era o bombril, um multiuso. Era. Eu fiquei passada. Mas eu penso em agregar mais conhecimentos para poder atender. Mas por enquanto eu vou focar no meu para ficar excelente. Você falou que tá atendendo também no salão, né? Sim. Como que foi? Você conhecer alguém que era dono, que trabalhava? Como que surgiu isso aí? Eu não conheci na verdade. Meu marido trabalha numa barbearia aos finais de semana, Uhum. ele corta cabelo, e aí ele falou que tinha uma moça do outro lado da rua que era amiga dele e que tava precisando de uma manicure. Aí eu falei assim, tá, me passa o endereço, o contato, pega com ela, amor. Eu falei pra ele, pega com ela o contato com ele que eu vou lá, dou um jeito. E ele demorou e pegou. Chegou um dia, ele nem esperava. Eu liguei, mandei mensagem no WhatsApp, porque daí era tudo tradutor, né? Uhum. Mandei mensagem no WhatsApp, tudo conversando. Falei, ó, mas eu não falo em francês, perdão. Não falo em francês. E ela, não tem problema, vamos dar um jeito. E eu fui lá conversar com ela, fazer uma reunião. Mulher, não saía nada da minha boca. A reunião é mímica? Então, ó. A gente, e eu querendo falar, eu engasgava, mas no primeiro momento foi assim, foi só tradutor. Conforme o tempo, E a ela pessoa tinha paciência? muita Porque não é todo mundo que tem paciência. Não, aqui muita gente não tem paciência. Mas ela foi muito paciente. Ela é jovem também, ela é mais nova do que eu, coisa mais linda mulher. E muito gentil. E trabalha outra moça lá que faz unha. Ela falou assim: não, você vai conhecer a Racha. Ela é super gentil. A mulher, ela começou trabalhando sem saber falar francês também, que ela é italiana. 2 anos. Você olha assim, ela conversando, ela fala tudo em francês. Tudo, tudo, tudo. Ela me ensina. Falo pra ela que hoje ela é minha professora. Não, e essa é uma ótima oportunidade, né? Sim. A gente tem que realmente tentar falar o máximo que a gente der conta. Eu também já tive chefe
que falava francês. Eu ficava tipo assim, não, pode me corrigir, eu quero aprender, eu quero Sim. falar. A gente tem que pegar essa oportunidade de estar falando com o máximo que a gente conseguir, né? Fala um pouco para o pessoal com o que você trabalha, quais são as maneiras, se é unha em gel, o que é, para o pessoal entender o que a Bruna faz. Eu sou especializada em fibra de vidro, eu faço molde F1. Aqui eu aprendi a fazer também outras técnicas como a chips, aprendi pose americana que eu faço no salão. Eu faço no geral tudo que é em gel. Tudo que é em gel, pé, eu faço reconstrução da sua unha. Eu faço spa dos pés, tudo que é nessa área da beleza eu faço. Mas aí, no caso, você então não pega unha, como se diz, sem ser em gel, unha normal. Unhas tradicional eu não trabalho. Unha normal, né? Unha tradicional. Tem unhas que aprender com os especialistas da área. Fala unha tradicional, mãe. É mais conhecida, mas é Aham. normal. É normal, eu não trabalho hoje. Uma porque as coisinhas que a gente está acostumado são do Brasil, então a gente acha com mais facilidade em Portugal. Aqui também tem marcas muito boas, mas como eu estou em fase de conhecimento, eu prefiro não arriscar, porque os esmaltes tradicionais, pelo meu conhecimento, eles são corrosivos, então eu trabalho com em gel por conta disso, pela saúde das unhas. E falar nisso, né, gente? Eu vou fazer propaganda. Minhas unhas aqui. A Bruna que fez, eu amei o trabalho dela, recomendo. E a autoestima, né? Fala um pouco sobre o que as mulheres sentem ou comenta com você depois que faz uma unha, ou enfim. A maioria das mulheres, elas me procuram justamente pela autoestima. Esse momento que a mulher tem de sentar na mesa e fazer as unhas não é só um momento de embelezar, é um momento de terapia, é um momento de autocuidado emocional, físico também, né? Porque uma mulher com as unhas feitas, como diz aquele meme, não quer guerra com ninguém. Justamente. E é maravilhoso. Por isso que eu falo que a gente tem que se cuidar pra gente cuidar das outras pessoas, principalmente a gente que tá nessa área da estética. E aproveitando agora, hein, a gente está aqui em um evento que está acontecendo ali em cima. E o que você vê como qualidade, como benefício participar desses eventos? A Expo Connect já está aqui com vários empreendedores e tudo mais. E pelo que você enxergou até agora, porque esse é o primeiro que Esse você é o primeiro veio? que eu venho conhecer. E qual que é a visão que você está tendo disso tudo? É literalmente se conectar com as pessoas, né? O nome da exposição já diz. Aqui você se conecta. Eu tô me conectando hoje com a Alô. Foi uma oportunidade assim, maravilhosa. Tô me conectando também com várias outras pessoas de outras áreas: cílios, cabelo, estética corporal, massagem. Daqui a gente faz parcerias umas com as outras, aonde pode agregar tanto a minha cliente quanto a cliente dela, por exemplo. Então, é literalmente se conectar. E para finalizar, qual conselho ou recado para mulheres que desejam empreender, que querem ali começar o próprio negócio, que às vezes não tem nada ainda, não tem uma mesa, não tem nenhum produto? O que você pode passar de conselho para essas pessoas, para essas mulheres, na verdade, né? E mulheres que desejam empreender? Eu acho que o melhor conselho é comecem. Comecem com o que você tem. Dê o primeiro passo. Esses dias eu aprendi com uma mulher sábia que a gente não precisa ter um guarda-roupa cheio de roupas para você ter o melhor look. E isso é bacana, porque você começar com um esmalte, seja ele tradicional, uma cabine, um gelzinho, você já tem um começo. Comece testando em você, mas comece, dê o primeiro passo, que as coisas vão fluindo naturalmente. Não desista, não desista. Você desistir, você tá dando um passo para trás, sendo que você já deu dois só de começar, para frente. E eu sou prova disso também. Eu tava até comentando agorinha. Eu comecei com o microfone na lapela, que é só aqueles assim, então na casa da pessoa e tal. Então a gente vai evoluindo, mas é a tal da consistência, né? Consistência. A resiliência. E só da gente estar aqui na Europa já mostra isso pra gente, que a gente é consistente, corajoso, Sim. porque também imigrar é uma coragem. Empreender já é uma segunda coragem, extremamente, porque é uma montanha-russa, não é? Sim, Então sim. tem dias bons, tem mês bom. Então, assim, é o tempo todo vai e vem, só que é uma adrenalina que eu gosto. Sim. Eu não sei você. É desafiador, mas quem quer empreender, eu acho que é melhor do que ficar no CLT. É verdade. Eu também sou suspeita, viu? E outra coisa, para as pessoas te contratar, para as pessoas conhecerem o seu serviço, quais são suas redes sociais, aonde a pessoa te encontra? Hoje, o meu maior meio de
de comunicação é o Instagram. Eu acho que pra todos, né? Eu acho que isso hoje em dia é fundamental. E você me acha pela Muriel Bruna, Nail Designer. Ou você coloca lá, unhas em Paris, já vai aparecer o meu arroba lá. Lá tem o meu link do WhatsApp, pode entrar em contato comigo, vai ser bem recebida. Eu atendo a domicílio, atendo em salão e atendo na minha casa. Como você preferir. E falar nisso, eu tinha te falado pra gente fazer um cupom aqui pro pessoal que vinha através do Pode Dar Alô. Você fez 10%? Se não me engano. Isso. 10% de desconto, mas você tem que usar o cupom, ou seja, entra lá no Instagram dela, manda mensagem e fala, olha, eu vim pelo Pode Dar Alô. Então você ganha 10% na primeira aplicação, certo? Isso. Então é isso, meus amores. Bruna, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe seu negócio, prospere. Amém, Somos mulheres prósperas, somos mulheres empreendedoras aqui nessa França, né não? Isso mesmo, Lô. Muito obrigada, viu? Obrigada, que Deus te obrigada. abençoe. De coração, Deus abençoe grandemente sua Amém. vida, sua família. E esse projeto maravilhoso que é o Pode Dar Alô. Perfeito, gente. Bisu, até a próxima.